Vem comigo se você quer descobrir como eu transformei o meu molde base de blusa em uma regata super bonita e bem acabada. E dessa regata eu criei uma outra peça utilizando apenas técnicas simples de modelagem. Oi gente, eu sou a Natália Sol, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não me conhece, desde 2018 eu trago conteúdos de costura e moda aqui nesse canal para vocês. E o tema de hoje vai ser como a gente transformou uma modelagem base de blusa, que inclusive tem vídeo aqui, vou deixar no card, em uma regata super versátil, prática, bem acabada. E dessa regata a gente evoluiu em alguns passos simples para transformar ela em uma outra peça visualmente completamente diferente. Mas na sua concepção, no seu conceito, a gente partiu de uma mesma base de modelagem. Esse cardzinho que eu vou deixar aqui, vocês vão conseguir acompanhar a aula inteirinha da regata, como a gente modelou, como a gente costurou essa peça que vocês estão vendo aqui no manequim. As minhas alunas lá do Zero Eu Que Fiz já tiveram acesso a toda a modelagem dessa outra blusa, que é igualmente essa mesma aqui que eu estou vestindo, porém em outra cor, com todos os ajustes necessários já executados aqui. E as minhas alunas já tiveram acesso a toda essa modelagem e já estão elaborando seus moldes lá. Aqui nesse vídeo vocês vão acompanhar um resumo de como é a montagem dessa peça e vocês vão ver como é simples. Eu executei essa peça toda na minha máquina doméstica e é isso que eu quero te provar lá dentro do meu curso, que é possível você confeccionar suas roupas do zero portando apenas uma máquina doméstica de costura. Isso não é incrível? Quer saber um pouquinho mais sobre o do Zero Eu Que Fiz? Vou deixar o link aqui embaixo. As vagas estão abertas por tempo limitado, então corre lá para garantir a sua. Outra coisa muito importante, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, dá o like nesse vídeo para me dar uma força e me segue lá no Instagram também, no @eunataliasol e no @do Zero ao Eu Que Fiz, onde os conteúdos são totalmente direcionados para costura. Eu tenho agora uma super novidade para vocês. Iniciamos a nossa lojinha de moldes online e essa é a primeira peça dessa lojinha. Nessa loja a gente vai ter a modelagem digital das peças com a gradação em todos os tamanhos. Então se você quiser adquirir o seu molde, aproveita, clica aqui embaixo, compra o seu molde, receba no e-mail de forma digital e assim você já vai poder confeccionar essa peça acompanhando o passo a passo que você vai ver a partir desse vídeo. Conto com vocês para sugestões e dicas sobre todas essas ideias que a gente vai trazendo e vai criando. Falem aqui embaixo o que vocês acharam dessa novidade da loja de moldes. Eu sei que muitas de vocês querem aprender do zero a modelagem, então é muito importante que vocês estejam lá comigo dentro do Zero Eu Que Fiz, porque lá a gente trabalha todas as etapas da modelagem de forma intuitiva, prática e direta. Mas eu sei também que tem muitas de vocês que gostam do processo apenas de costurar e não querem passar pelo processo da modelagem. Então esses moldes prontos, digitais, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí na confecção das suas peças e quem sabe até na produção de peças para comercializar. Todas as partes estão cortadas. Essa sobrinha de tecido aqui, eu vou tirar depois o pedacinho de tecido para fazer os botões encapados. Agora, o próximo passo é entretelar essa parte aqui, que é o revel da frente, e aquela parte menor lá, que é o revel das costas, e daí a gente já pode começar a montagem. O revel das costas e da frente já foi entretelado, então aqui ó, foi aplicada a entretela de malha, que é o mais indicado para esses tecidos mais fluidos, como a viscose. Ela dá uma estruturada, mas na medida certa, sem ficar aquela coisa muito enrijecida. Agora a gente vai começar a primeira etapa aqui, a gente vai pegar a nossa parte da frente, tá aqui as duas partes que foram cortadas, e a gente vai agora costurar a nossa pence. Pences já foram fechadas, estão aqui ó, posicionadas da forma correta, com excesso de tecido para baixo, já passei aqui com ferro. Agora é hora de a gente fazer a união aqui entre a parte da frente e a das costas, através dos ombros. Eu peguei e posicionei aqui em cima das duas partes da frente que estão posicionadas com o lado correto para cima, eu posicionei a parte das costas com o lado correto para baixo, posicionando ombro com ombro. Então agora a gente vai na máquina de costura e vai passar uma costura aqui unindo o ombro e passando já também o acabamento em zigue-zague ou overlock, se você tiver overlock. Feito aqui então a costura de fechamento do ombro, mais o zigue-zague para acabamento. Esse aqui
é o efeito do zigue-zague. Agora a gente vai pro revel que a gente entretelou. Eu vou posicionar aqui as duas partes da frente, posicionado com o lado correto do tecido para cima. E daí eu venho aqui, ó, com a parte das costas, que é o decotinho lá das costas, e posiciono aqui em cima. Então, basicamente, o que eu fiz na união principal ali da parte da blusa, eu vou fazer agora com o revel. E vou unir os dois aqui através do ombro. Faço aqui uma costura unindo, posiciono aqui bonitinho, vou unir aqui, uno desse lado e passo também já o zigue-zague. Feita aqui a união dos ombros, né, na parte do revel, eu fui lá no ferro e abri essa costura dessa forma e passei com ferro para ela ficar assim, ó, bem alinhada. Agora olha que legal, eu posicionei aqui a minha blusa, a parte principal dela, com a parte correta voltada para cima e abri. Então aqui eu já tenho a percepção do decote de toda essa parte da frente. E daí eu posicionei aqui o meu revel, que também já foi unido pelos ombros, com a parte correta dele virado para baixo. E aqui a gente vê o encaixe certinho dessas duas partes. Agora é hora de vir e passar uma costura exatamente aqui com a largura do calcador, acompanhando toda essa circunferência. E esse aqui é o resultado após a costura. Então, eu comecei aqui, sempre acompanhando a largura do calcador, e fui circundando todo o decote, e finalizei desse lado. E agora a gente vai fazer algo que é muito importante sempre que a gente tá com algum corte curvo. Então, a gente tem uma curva que começa aqui, vem pelo decote da frente, faz o das costas e finaliza aqui no da frente. Então, a gente vai fazer piques ao longo de toda essa extensão. Os piques são cortezinhos que a gente faz e deixa eles chegarem próximo aqui da costura, tomando muito cuidado para não ultrapassar ela. E daí agora a gente vai virar tudo isso pro lado certo e vai passar com ferro. Aqui nessa pontinha, onde termina aqui o meu decote e vem para a parte reta aqui, onde vai os botões, uma dica, um macetezinho é a gente vir com a tesoura e cortar assim, ó. Da hora que a gente virar, a gente vai ter menos excesso aqui de tecido e vai ficar uma virada mais bonita nessa pontinha. E a hora que a gente desvira tudo isso para o lado certo, a gente vai ter esse revel aqui no lado de dentro e o acabamento super bonito aqui em toda a parte do decote e nessa parte central aqui da peça. E aqui, ó, é aquele biquinho que eu falei pra vocês, que aquele macetezinho no corte faz essa quina aqui ficar bem definida. Agora é o seguinte, se você tem overlock, você vai simplesmente passar um overlock aqui em toda essa extremidade de tecido, contornando todo o revel. Caso não tenha, a gente vai fazer um zigue-zague, porém não muito apertado, um pouquinho mais solto, para que a gente não tenha um esticamento do tecido em alguns pontos e ele fique meio frouxo. Então, a gente vai passar um zigue-zague aqui, para depois a gente fazer a costura desse revel. E esse aqui é o resultado após passar o zigue-zague em toda essa borda aqui do revel. Olha que legal. Se você passar o overlock, claro, a gente vai ter um acabamento de overlock aqui. Agora eu vou alfinetar todo esse caminho para deixar bem fixo aqui uma parte na outra, para eu poder depois vir com a costura por cima desse acabamento aqui e deixar ele fixo na peça. Mas antes de fazer esse acabamento aqui, a gente vai fazer um toque aqui que vai dar o efeito final de acabamento central da peça todo especial. A gente vai pegar, vai virar novamente aqui, como estava, né, no momento que a gente fixou o revel, a blusa. E a gente vai vir aqui, ó, dessa forma e vai fazer uma costura, começando aqui e terminando aqui, com aquele 1,5 que a gente deixou pra barra da blusa. Então, a gente vai começar aqui e vai finalizar aqui essa costura. Eu vou fazer isso dos dois lados da peça. E ficou dessa forma após fazer a costura. Daí agora a gente vai pegar, faça uma dobrinha aqui, ó, com esse excesso de costura. E a gente vai passar tudo isso pro outro lado. Vai desvirar aqui, vai acomodando essa dobrinha de tecido que a gente fez. E daí sim, a gente vai ter um acabamento bem legal aqui nessa vira do revel, para subir aqui para a parte onde a gente vai aplicar os botões. E daí a nossa barra da blusa vai acontecer aqui, ó. Vai acontecer, deixa eu tirar o excesso aqui de fios para vocês visualizarem. Ó, vai acontecer aqui com 1,5 até toda a circunferência da peça.
Eu vou fazer essa peça 100% na minha máquina doméstica para provar para vocês como é possível a gente fazer uma peça 100% na nossa máquina doméstica. Mas se você tiver um overlock, o que você vai fazer aqui? Você vai passar um overlock em toda essa extremidade aqui da pontinha do tecido e depois você vai fazer a barra tranquilamente aqui, passando uma costura em cima desse overlock. Mas como eu não tenho overlock aqui nesse momento, porque eu quero fazer toda na máquina doméstica, eu não quero esse efeito aqui de novo. Então, eu quero fazer algo mais limpo. Então, eu vou querer uma dobrinha dupla. Então, eu estabeleço aqui, que esse aqui é o meu ponto de 1,5. Eu faço mais uma dobrinha aqui, para que eu tenha uma barrinha com dobra dupla. Então, a minha barrinha vai ficar assim. E eu vou passar a minha costura aqui. Então, agora já é o momento de eu fazer essa minha barrinha acontecer. E ela precisa acontecer até um pouquinho aqui pra dentro desse meu revel. Então, eu venho, faço essa dobrinha dupla aqui, só pra simular como ela vai ser. E eu já posso colocar um alfinete aqui pra deixar ela fixa, que eu vou só fazer depois essa barra, pra eu poder abraçar tudo isso aqui com o revel e daí então agora poder passar a costura em cima do revel ao longo de toda a circunferência dele. Então agora eu vou alfinetar aqui ao longo de todo esse perímetro para que eu tenha mais segurança na hora de passar a costura. E daí eu venho na minha máquina de costura, começo aqui e vou passando por cima de todo o revel que vai passar lá pelo pescoço das costas. Ó, eu venho aqui por cima dele e vai finalizar aqui do outro lado, na parte da frente. Então, aqui na máquina, a gente vai passar exatamente por cima desse zigue-zague ou overlock que a gente fez. Aqui eu já passei em boa parte, e daí do lado correto da peça a gente vai ver somente a linha da costura. Bom, agora que já fizemos o acabamento aqui do revel, agora com a nossa peça aberta sobre a bancada, tá na hora de a gente fazer a união da manga juntamente com a nossa peça principal. Então, aqui, ó, tomando maior cuidado para que esse lado aqui seja o frente, que esteja posicionado junto com a frente. E aqui as costas junto com as costas. O que eu vou fazer? Vou vir aqui, virar essa peça do lado correto do tecido para baixo, para ficar de encontro ali com a parte principal da blusa. E daí eu começo a fazer a união nessa ponta, vou caminhando aqui com o meu tecido, lembrando que aquele pique lá em cima da nossa gola vai ter que estar de encontro aqui com a linha de ombro. E daí eu vou caminhando com esse tecido e vou finalizando lá na pontinha do outro lado. Vou fazer essa união aqui dos dois lados da manga. Resultado após passar a costura reta e o zigue-zague, contornando toda a cava, unindo manga e parte da frente. Da hora que a gente volta aqui, ela já está presa a blusa a partir de toda a cava. Agora a gente vai fazer a união da lateral da manga juntamente com a lateral da blusa. Como a gente faz isso? Agora, a gente vem aqui, eu vou lá, identifico onde tá a lateral das costas da minha blusa, tá aqui. E eu vou unir aqui, ó, com a lateral da frente. Elas têm que estar exatamente igual, porque a gente fez essa modelagem de forma bem impecável. E elas vão chegar aqui, ó, até no encontro do final da cava. Ou seja, daqui é só eu continuar e fazer a união de toda a manga aqui pela lateral até chegar lá na barra da manga. Então, eu começo lá na minha máquina, começo aqui, arremato, venho costurando, chego aqui nesse ponto de união embaixo do braço e daí eu venho e desço a minha costura aqui, unindo a lateral da blusa. Faço isso dos dois lados e já passo o zigue-zague também, o overlock para acabamento. Feito aqui a união de toda a manga e da lateral da blusa, esse aqui é o resultado, ó. Já fiz e já passei o zigue-zague pra gente garantir que essa peça vai ficar com acabamento legal e vai durar essa costura interna. Agora, o que a gente já pode fazer? A gente pega aqui essa extremidade da manga e já pode fazer um acabamento. Eu vou fazer uma dobrinha dupla bem estreitinha, dobrando mais ou menos meio centímetro e depois mais meio centímetro. Vou fazer isso aqui.
Agora aqui a minha barra da blusa já está preparada para eu finalizar ela, porque agora eu já uni toda a parte de baixo. Então aquela dobrinha que a gente começou no início do revel, a gente vai continuar ao longo de toda a peça e vai passar uma costura aqui como se fosse um pespontinho. Você pode passar no ferro tudo isso aqui antes, como a gente tá trabalhando com viscose, ele vai ficar bem vincado e vai te dar mais segurança para passar na máquina. A barra aqui foi feita, olha como ficou o acabamento, como fica bonito, começando aqui e vai fazendo toda essa extensão aqui da barra da camisa. Aqui também já fiz a barrinha da manga, também numa dobrinha dupla. E agora a nossa blusinha está praticamente pronta. Quais seriam os últimos detalhes? Agora é hora de a gente colocar os botões e fazer as casinhas de botões. Isso aqui vocês já viram aqui em outras aulas do curso, na aula de camisa principalmente. Aqui eu vou fazer as casinhas e vou colocar botão transparente. Não vou colocar botão encapado. E aqui na manga você tem a opção de deixar ela como ela está, ela vai ficar no efeito flare, bem solta. Ou você pode dar o efeito, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar mais ou menos uns 6 centímetros e vou passar um elástico fininho aqui em volta do punho. Eu cortei aqui 2 elásticos para usar nas duas mangas e daí eu vou costurar ele esticando na linha que eu escolher fazer. Eu posso colocar ele mais na pontinha, se eu quiser esse frufruzinho menor, eu posso colocar ele mais para cá. Tudo vai do efeito que você vai querer na sua manga. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 6, 7 centímetros e vou esticar bem esse elástico e vou passar aqui. E vou também finalizar a parte das casinhas e dos botões e daí a nossa peça vai ficar pronta. E esse é o resultado da nossa peça pronta. Aqui de última hora eu resolvi fazer uma mudança. Eu não fiz as casinhas de botões e apenas preguei eles e deixei eles fixos. Porque como a gente tem folga de vestibilidade, muito dificilmente eu vou utilizar essa peça aberta. Eu consigo vestir ela normalmente, tendo essa parte aqui já fechada e acaba ficando botões não funcionais decorativos. Então, cada um faz do seu jeito, é bem livre essa escolha desse acabamento. Esse é o resultado final do punho. Olha como fica o acabamento bonito depois que a gente acrescenta esse elástico aqui de 3 milímetros. E esse é o resultado da peça, eu estou vestindo ela aqui e olha como ficou linda, bem acabada, toda feita na máquina doméstica. Aqui eu optei por fazer os botões não funcionais, ou seja, eles estão aqui de forma decorativa. Nessa peça eu fiz eles funcionais e os botõezinhos encapados. Então aí é usar a criatividade, ver o que você vai querer dar de charminho aí nesse acabamento nos botões. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, então se gostou, deixa o like aqui embaixo, não esquece, deixa um comentário aqui pra mim também, me segue lá no Instagram e relembrando você, se você quiser acompanhar o passo a passo da modelagem dessa peça, te convido para ser minha aluna e conhecer um pouquinho mais sobre o do zero eu que fiz. Se você quiser ter acesso aos moldes prontos, demos início agora à nossa lojinha de moldes, vou deixar o link aqui embaixo também para você adquirir o seu molde. A gente se vê numa próxima aula e, por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo!